Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Aleluia. Se puder me dar só mais um pouquinho aqui de chão. Aleluia. Amém. Mateus, capítulo 4. Abre no 3, irmão. 3:13. Vamos começar do 3:13. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, Pai querido, te damos graças, Senhor. Porque mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor. E queremos ouvir a Tua voz falar conosco, Senhor. Queremos, Senhor, ouvir o Teu Santo Espírito, não pela boca de homens, Senhor, mas sim diretamente do Teu trono, Senhor, uma palavra inspirada por Ti. Usa-nos, Senhor, nessa noite. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso entendimento. Que Teu Espírito Santo esteja agora livre para fluir no nosso meio. Que toda inquietação caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda potestade no ar, todo principado, todo dominador das trevas, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E sejamos livres para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco de uma maneira, Senhor, plural, mas também de uma maneira singular, como só o Senhor sabe falar conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Então vamos lá, Mateus 3:13. Todos acharam? Amém. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, todos juntos: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu e disse, a resposta de Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, o que sai da boca de Deus. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra saltou aos meus olhos essa semana. Estava refletindo o que ministrar e justamente esse versículo 4, ele ficou muito forte falando comigo essa semana.
nós vamos ler outros versículos, lemos basicamente aqui o contexto onde essa passagem está inserida, mas esse versículo em particular falou muito comigo essa semana. Nós sabemos que Jesus ele está ali no contexto onde João está batizando, João está proferindo a mensagem do reino, proclamando, e Jesus chega para ser batizado. E logo Jesus é batizado, o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus, uma forma de uma pomba, né? O simbolismo do Espírito Santo. E ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O contexto é esse, Jesus está ali, está acontecendo toda, vamos dizer, essa manifestação que nunca se havia visto. Imagine só, eu nunca parei para refletir sobre esse versículo em si. Os céus proclamando sobre o Filho, este é o Filho amado. Irmãos, imagine essa cena, você estando lá, pessoas sendo batizadas, Jesus sendo batizado, de repente os céus se abrem e uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É uma cena que ninguém imaginava. É uma cena que aos nossos olhos parece surreal, mas eles viram, eles ouviram aquele acontecimento. Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, e no mesmo momento, ou algum tempo depois, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Amém? Jesus está cheio do Espírito Santo, mas é conduzido ao deserto para ser tentado. Então, uma coisa eu já aprendo aqui: ser cheio do Espírito Santo não é sinônimo, ou não é sinônimo de ausência de problema. Não é ser cheio do Espírito, não significa que a sua vida vai ser um mar de rosas ou vai ser tudo bem. Pelo contrário, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu ele ao deserto para ser tentado, ou melhor, algumas traduções talvez, aprovado. Jesus foi conduzido. Amém? Jesus foi conduzido e ali Jesus permanece por 40 dias em jejum e oração. E ao final do período onde Jesus está cheio do poder de Deus, está jejuando e orando, aparece o tentador, Satanás, para tentar Jesus. Então veja, Jesus está tão cheio do Espírito Santo, preparado, orando, jejuando, está tudo certo, não tem nada de errado, mas a tentação vem, o acusador vem. Amém? E Jesus, por 3 vezes, é tentado por Satanás. A primeira tentação, Jesus é incitado a operar milagres para satisfazer uma necessidade própria. O diabo ofereceu a ele, tá a situação difícil. Transforma essas pedras em pães. Jesus estava numa situação de acabaram de sair de um jejum, ou estava terminando um jejum, e Satanás lhe dar uma sugestão, ou seja, querer que ele manifestasse o seu poder, manifestasse ali um milagre para uma necessidade própria, para fins próprios. A primeira tentação de Jesus. A segunda, ele revela seu poder. Satanás queria que Deus revelasse o seu poder e a sua glória para glorificação pessoal.
Se tu és o filho do homem, ele conduz o Senhor ao pináculo do templo, e ali ele diz, te precipitas daqui, porque está escrito aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Ou seja, mexendo ali com a glória pessoal, querendo que Jesus mostrasse simplesmente o seu poder para uma vanglória. Amém? Quantos estão entendendo? E depois ele mostra os reinos do mundo. Isso está no decorrer do capítulo 4. Ele mostra os reinos do mundo e fala, se tu prostrados me adorares, todos os reinos eu te darei. Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o seu Deus adorarás, só Ele servirás. Nas 3 vezes que Jesus foi tentado, Jesus usou o quê? A palavra. Na primeira vez, Satanás usou a palavra. Na segunda vez, Satanás usou de novo a palavra, mas Jesus contra-atacou com a palavra. Ou seja, Jesus conhecia a palavra. Satanás queria pegar Jesus, criar uma circunstância onde ele viesse ferir a palavra de Deus. Amém? Então, por 3 vezes Jesus é ali tentado. E no versículo 4, onde eu gostaria de frisar, gostaria de me atentar, ele diz, porém respondeu, disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Transforme essas pedras em pães. Aí Jesus diz, não. Jesus não poderia aceitar ordens de Satanás. Jesus não poderia obedecer uma ordem expressa de Satanás, até porque Jesus não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. João fala sobre isso, capítulo 4, 5, 6, ele veio cumprir a vontade do Pai. Então Jesus não veio buscar uma glória pessoal, Jesus não veio estabelecer ali um teatro onde ele, naquele momento, ele fosse exaltado. Pelo contrário, ele se esvaziou, se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus veio como um cordeiro para ser imolado pelas nossas vidas. Mas ele voltará com um leão que ruge para julgar as nações. A glória está reservada, mas naquele momento Jesus veio ensinar a ser servo. Jesus veio ensinar a obediência. Jesus veio ensinar o homem a se submeter à vontade do Pai. Aquilo que o homem havia perdido. Eu gostaria de refletir sobre 3 pontos desse versículo 4, onde Jesus fala que nem só de pão viverá o homem. Primeira coisa, nós seremos tentados ou provados como Jesus. Amém? Diga para o seu irmão assim, sinto muito te informar, mas você vai ser tentado e provado como Jesus. Você vai ter a oportunidade de se mostrar fiel. Amém? O diabo vai te tentar. Ele tentou Jesus, não vai nos tentar. Amém? Jesus, ele foi tentado, como eu já havia falado, porque havia uma necessidade básica clamando. Jesus estava com fome. Jesus estava com fome, mas não poderia aceitar uma ordem de Satanás. E nem fazer, como eu falei, um milagre para benefício próprio. Essa era a tentação de Jesus. E nós, da mesma maneira, muitas vezes, diante de circunstâncias, nós vamos ser tentados.
a usar o reino de Deus ao nosso prazer, para a nossa glória, a usar as coisas de Deus para só benefício próprio. Não que o reino de Deus não retribua, não que o reino de Deus não faça nada pela sua vida. Mas nós vamos ser tentados, assim como Jesus sofreu uma tentação. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos dará, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Assim como Jesus foi tentado, o apóstolo Paulo está ensinando, vai vir tentação sobre a vida de vocês. Jesus foi fiel. Será que nós seremos fiéis? Jesus não cedeu o jogo de Satanás. Será que nós vamos ceder? Mas o apóstolo Paulo está ensinando que a tentação há um limite. Deus não nos tenta além daquilo que nós conseguimos. Ou seja, Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Muitos de nós estamos numa provação, estamos diante de uma situação difícil. Se eu perguntar aqui, alguém está passando por um problema? Alguém está passando por uma dificuldade? Eu acho que vai ter irmão que vai levantar as mãos, os pés, vai querer plantar bananeira. Amém? Mas se você ainda está firme, se você ainda está de pé, se a graça ainda está na sua vida, é porque Deus está te sustentando. Basta você continuar sendo fiel. Basta você continuar permanecendo na fé, não esmorecendo, não olhando para um lado e para o outro. Amém? Eu estava dizendo no GCL, grupo de células, essa semana, que às vezes Satanás, ele pinta um quadro mentiroso e coloca à nossa frente, para que a gente creia na sua mentira. E às vezes a gente olha, cara, mas não é que é mesmo? É o engodo de Satanás. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer, diz o Senhor. O justo não vive pelo que ele vê, o justo vive pelo aquilo que ele crê. Aleluia! E Satanás às vezes tenta pintar um quadro através de circunstâncias, geografia, momentos, finanças, tudo, e te mostrar aqui, tá vendo? Deus te abandonou, tá vendo? Deus não está contigo, tá vendo? Olha, irmãos, não acredite na mentira de Satanás. Amém? Não acredite, fique firme, porque ao seu tempo, como diz o apóstolo Paulo, ele também dá o escape para que possais suportar. Aleluia! Nós seremos tentados como Jesus foi tentado. O apóstolo Pedro, na sua epístola, Pedro 1:7, 1 de Pedro 1:7, ele vai dizer: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha o início do que ele fala. Para que a prova da vossa fé. Tu acha que a sua fé não vai ser provada? Aleluia. Fala para o teu irmão, tua fé vai ser provada. Fala, cuidado, se ainda não foi, vai ser. A nossa fé, a nossa conduta, a nossa vida vai ser provada como que pelo fogo. Às vezes Deus vai sim deixar nós passarmos pelo vale, mas Ele estará conosco. Deus está contigo, meu irmão, creia. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo se move em você. Deus, a palavra de Deus é clara em dizer: estarei convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Vai ter momentos que Deus vai provar a nossa fé, para ver se a nossa fé está em carros, em casa, em finanças, em marido, em mulher, em situações, em governos. Irmãos, há 2 anos mais ou menos, eu fiz um investimento errado, e deu tudo errado. E eu pensei que eu já tinha passado por algumas provações, mas às vezes Deus fala: você não foi provado além do que você pode suportar, não, vai passar por mais provação. Aí Deus coloca mais fogo para o ouro. O ouro é assim, quanto mais puro, quanto mais o ourives precisa que o ouro seja purificado, mais fogo ele coloca para que o ouro seja purificado. Irmãos, foi um dos momentos mais, tem sido, mas graças a Deus eu já estou saindo, eu estou com o pezinho fora da prova assim já. Ah, Jesus, obrigado. Irmãos, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mais de 70, 80 mil de dívida, de prejuízo. Eu não sei nem como eu cheguei aqui. Não sei nem como eu paguei as contas do mês passado, do mês retrasado, do outro ano, não sei. Mas Deus me sustentou em todos os momentos. Mas, olha só, isso foi uma oportunidade para que eu exercesse a minha fé. Irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes. A atitude errada foi minha, então eu não poderia nunca culpar a Deus e prejudicar a sua obra. Eu nunca parei de dizimar, eu nunca parei de ofertar, eu nunca parei de socorrer um irmão, eu nunca parei de socorrer alguém, eu nunca dei motivo para que Satanás falasse: está vendo? Ele não é fiel, ele estava sendo fiel só porque as coisas estavam indo bem, porque é isso que Satanás faz. Ele é o acusador das nossas almas, ele vai até a presença de Deus nos acusar. Foi isso que ele fez com Jó. A disputa de Satanás com Deus era pela fé de Jó. Está vendo? Jó é fiel, porque Jó está do bom e do melhor lá. Não, Satanás, ele é fiel. Então toca nos bens dele, toca na família, toca na vida dele, toca na saúde. Tu quer? Então toca lá, vamos ver se ele não é fiel. E a Bíblia diz que em Jó, em nada murmurou contra Deus. Como eu havia dito, irmãos, foi um dos anos mais difíceis. Eu não sei nem como eu falei, eu cheguei até aqui. Mas dia após dia, Deus foi me sustentando, e Deus tem me sustentado, e eu já estou saindo da prova. Senhor, não manda até agora não, por favor. Porque é assim, irmãos, Deus está provando a sua fé. Mas será que você é fiel? Sabe, as coisas apertam já. Não vou dizimar, não vou ofertar. Não vou investir no erro. As coisas apertam. Não vou na igreja não, estou desanimado, irmão. Não vou na igreja não, o pastor não fez o que eu queria. O pastor está agindo assim. Irmãos, a nossa fé não depende de homem, não depende de circunstâncias. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. E Ele está aqui, e Ele está presenciando a sua fé, a tua atitude. Fique firme na fé. Ou você crê ou você não crê. E quando você estiver prestes a perecer, diz: Senhor, me socorre, eu preciso, Senhor, do escape. Aleluia. Clame a Deus. Aleluia, clame a Deus. Deus vai trazer o socorro. Nós vamos ser tentados. Nós vamos ser provados em várias áreas da nossa vida. Porque assim foi Jesus. Jesus foi o exemplo, foi o mestre dos mestres. Amém? Ele nos ensinou a seguir as suas pisaduras. Então, a primeira coisa, quando eu vejo esse texto, eu aprendo que nós também vamos ser tentados. Jesus foi tentado por 40
Ou melhor, Jesus foi tentado por Satanás. Jesus estava no deserto. Deserto, irmãos, significa o que? Provação, tribulação, momento de escassez. 40 dias. Aí ele cita Deuteronômio, onde Moisés diz que o povo estava sendo também provado no deserto. 40 anos provado no deserto. E o povo murmurou contra o Senhor. O povo blasfemou contra o Senhor. O povo não quis olhar com os olhos espirituais. Não quis olhar a promessa que Deus havia feito a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, Abraão, quantas estrelas dos céus, quanta areia da terra. Assim será a tua descendência. O povo não quis crer e morreu pelo deserto. Foram tentados 40 anos. Provados. E uma outra geração surgiu para entrar na terra. Aí da mesma forma, Jesus está nos ensinando. Nós vamos ser tentados. Segunda coisa que eu aprendo, precisamos conhecer a palavra. Nas 3 vezes que Satanás vai à presença do Senhor, a primeira coisa que ele fala, também está escrito, ou seja, está na palavra. Uma palavra não pode se opor a outra, uma palavra não pode anular a outra. Está escrito, mas também está escrito, eu conheço a palavra. Onde Jesus passou sua vida, dos 12 aos 30 anos, estudando, meditando. A Bíblia vai dizer que ele crescia em graça, conhecimento e estatura. Ele ia ao templo e as pessoas ficavam, da onde vem tanta sabedoria? Ele estava aprendendo a palavra, ele conhecia a palavra, amém? Está escrito, precisamos conhecer a palavra. Irmãos, se você quer ficar firme na fé, se você não quer retroceder, se você quer permanecer e sair vitorioso de alguma circunstância, você precisa conhecer a palavra de Deus. Dela depende a nossa vida. Estamos vivendo tempos tão difíceis onde as pessoas não querem mais ter contato com a palavra, e tudo vai favorecer para que afaste a palavra de Deus da vida das pessoas. Irmãos, eu gosto muito de ver YouTube, eu gosto muito de ver música, mas isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus pode até vir por aí, mas isso não é a palavra de Deus em si. A palavra de Deus é quando você abre a palavra e fala ao Senhor, fala comigo. Esta é a palavra de Deus. Você pode ouvir, você pode ver o YouTube, mas você precisa ter contato com a palavra. Você precisa Deus deixar falar através da palavra. Josué capítulo 1, 8, é um texto bem conhecido. Moisés é morto e Deus fala para Josué, passa o Jordão. E lá do outro lado Deus fala para ele, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Fazer tudo, não é algumas coisas não, é fazer tudo, Josué. Tudo que está escrito, você tem que fazer, Josué. Tudo que está escrito. Amém? Então farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Você quer prosperar, irmãos? Conheça a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em prática. Observe a palavra de Deus. Então tu irás bem. Mas, irmãos, é vergonhoso. Escola bíblica dominical, segunda-feira, a igreja não vem. Escola bíblica domingo, a igreja não vem. GCL, alguns cultos de semana, alguns. Você quer prosperar? Você quer vencer as tentações? Porque você quer ser usado por Deus, mas você não dá valor à palavra. E ainda que você fizesse tudo isso, a Bíblia fica aberta lá na tua estante, pegando poeira, ou aberta ou fechada, para esplantar maus olhares. Tem uns que botam até já vi, irmão, cansei de ver no painel do carro, cansei de ver. Tem um lá em Santa Cruz que eu trabalho,
ele bota no painel do carro assim. A Bíblia já tá velha, surrada, tanto sol que bate, a Bíblia tá assim, ó. Mas será que pega na palavra? Será que você ouve a palavra de Deus? Será que você tem intimidade com a palavra de Deus? Irmãos, dela depende a nossa vida. Sabe por quê? Nós fomos regenerados. Nós nascemos de novo. Agora nós temos a natureza divina. E a palavra, ela é alimento para o nosso espírito, para o novo homem. Para onde nós iremos, Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna? É o que Pedro diz em João 6. Para onde nós vamos, Jesus? Jesus está falando, eu sou o pão da vida. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Que isso, Jesus? Que duro discurso é esse? E muitos meteram o pé. Que isso? De que Jesus está falando? Que revelação é essa? Aí Jesus vira para os 12 e fala, vocês querem ir embora também? Aí Pedro fala, Senhor, para onde nós vamos, se só tu tem as palavras de vida eterna? E olha o que diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, existe a palavra, o Logos, a palavra escrita é essa que nós temos contato. É por onde começam as coisas, mas existe uma palavra revelada. Existe a palavra profética. É a palavra onde o Espírito Santo vai aplicar a nossa vida de uma forma singular. Jesus está falando, está escrito em letras. É a palavra, é Logos. Depois ele diz, nem só viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Aí quando ele diz palavra de novo, ele diz de todo rema que sai da boca de Deus. Ah, meu irmão, há uma diferença aqui. A palavra revelada, a palavra profética que sai da boca de Deus é o terceiro ponto que eu gostaria de falar. Necessitamos crer na palavra profética que sai da boca de Deus. Aleluia. Quando você lê a palavra, você tem um entendimento humano, mas só o Espírito Santo consegue aplicar essa palavra e revelar essa palavra a nós. Era o que os discípulos, alguns não conseguiam entender e foram embora, mas Pedro entendeu. Em outra ocasião, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Você recebeu a revelação direto do trono, você recebeu a profecia, você recebeu o rema. Eu estou lhe dando o Logos, eu estou falando Logos, mas esse Logos também pode se tornar rema, essa palavra também pode se tornar profética na sua vida. Aleluia. Jesus, no verso 3:17, diz assim, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Presta atenção, olha a revelação de Deus para o filho. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, a palavra proferida. O rema é isso. O rema é aquilo que é dito, uma declaração, uma palavra profética, por uma voz viva, ou seja, alguém que está falando. Jesus diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus recebeu a revelação. Estão entendendo? Jesus recebe a revelação, e quando ele está no deserto, passados 40 dias, Satanás vem se opor à revelação que ele havia recebido, dizendo, se tu és o Cristo, ué, como assim se tu és o Cristo?
Deus não falou que ele era filho do Deus vivo? E aí Satanás diz, se tu és o Cristo, transforme essas pedras em pães. Ele tinha a revelação de quem ele era. Eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei a minha missão. Eu vim servir. Eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar, evangelizar. Ele sabia a sua missão. Mas agora Satanás estava diante dele para tentar roubar a palavra, o rema que ele havia recebido. E ele diz, tu és o Cristo? Transforme. Trazendo dúvida ao coração, querendo trazer dúvida ao coração de Jesus. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. A revelação da palavra, Deus diz, Jesus diz, nem só do pão vive o homem, mas de toda rema que sai da boca. Irmãos, nós não podemos viver sem o rema de Deus. Nós não podemos viver sem a revelação. Nós não podemos viver sem o ambiente profético, onde o Espírito Santo, ele age, onde o Espírito Santo revela a sua palavra, onde o Espírito Santo profetiza sobre nós, onde o Espírito Santo traz uma revelação daquilo que nós somos, daquilo que ele quer, da sua vontade. O Espírito Santo tem uma vontade, Deus tem uma vontade, e a vontade geral está aqui na palavra de Deus, mas a cada dia Ele quer revelar algo novo, a cada dia Ele quer falar algo novo, ou a cada dia Ele quer ratificar aquilo que Ele já falou sobre a tua vida, e às vezes Satanás se apresenta até nós dizendo, se tu és o Filho de Deus, por que você está passando por essa provação? Por que você está com fome? Tu és filho de Deus, você não precisava estar passando por essa situação. Tu és filho de Deus, dá um jeito aí. E Satanás quer esfregar na cara de alguns. Para o quê? Disputar a nossa fé. Mas Jesus diz, vai-te, Satanás. Eu conheço a palavra, eu conheço a letra, eu conheço o logos, mas acima de tudo eu conheço a revelação de quem eu sou. Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Jesus sabia quem Ele era. Irmãos, não deixe Satanás te acusar, não deixe Satanás fazer o seu jogo sujo. Você é filho do Altíssimo, você que recebeu a Jesus, você que tem o selo do Espírito Santo, você é de Deus e o maligno não toca. Aleluia! Está lá a primeira carta de João, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Irmãos, o maligno não toca. Circunstâncias podem mudar, circunstâncias podem acontecer, mas na nossa vida, no nosso ser, na nossa alma, na eternidade, o maligno não pode tocar. O maligno só pode fazer o que ele tem permissão para fazer. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Existe uma revelação de Deus para a sua vida. Se você não sabe ou não sabia, existe uma revelação específica de Deus contigo, dia a dia. Existe um chamado específico, existe uma voz que ecoa sobre a sua vida. Você é filho, você é chamado, você é escolhido, você é meu, você nasceu para vencer, você nasceu para herdar a vida eterna. Existe uma voz que clama, e essa voz é a voz do Espírito Santo. Não dê ouvidos ao diabo. Aleluia. Irmãos, a gente poderia ficar se questionando, Senhor, por que isso, por que aquilo, por que isso? É necessário você passar pela provação, é necessário você ser provado, porque a provação produz a paciência produz a esperança. É necessário. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:16. Aleluia.
Aleluia. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos uma nova criatura, nascemos da água e do Espírito. A nossa natureza espiritual. Temos a natureza carnal, que é esse corpo, é o soma, mas temos a natureza de Cristo. Nosso espírito foi regenerado e o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo se comunica conosco, a palavra profética vem até nós, o Senhor profetiza para nós, o Senhor fala conosco através do nosso espírito. Mas para que possamos ouvir a sua voz, precisamos estar atento. Quem tem ouvidos, ouça. Porque a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos, ouça. Parece redundante, porque muitos estão como se estivessem surdos, ou não quisessem ouvir, ou estivesse de um lado para o outro, como se não tivesse tempo para ouvir, ou não parasse para ouvir. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos ouvir a profecia de Deus, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer conosco, aleluia. E Ele vai falar com o nosso espírito, amém? Deus está falando com o teu espírito aí agora. Tu é filho, tu é filha, tu é amado, tu é rei e sacerdote, co-herdeiro com Cristo. Essa é a verdade da palavra, e essa verdade precisa testificar no seu espírito, aleluia. Quantos estão sentindo a testificação do Espírito aí? Diz: eu sou filho amado. Diz: eu sou filho amado, eu sou filho de Deus, eu já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo. Essa é a revelação da palavra, aleluia, aleluia. Eu sou filho amado. Irmãos, Paulo estava preso, sofrendo açoites e privações. Por mais de 5 vezes ele foi açoitado. E ele está lá com Paulo e Silas na prisão. E ele está louvando ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Pode louvar o Senhor? Bendito seja o seu sangue, pecador lhe verteu. Paulo está louvando, Paulo está glorificando ao Senhor, Silas está ali com ele, amém. Os caras estão sendo chicoteados, os caras estão sendo preso injustamente, privação, provação, lugar insalubre, tudo de ruim acontecendo, mas a alma, o espírito de Paulo não estava preso. Ele estava recebendo a revelação profética, onde ele precisava louvar, onde ele precisava aclamar, onde ele precisava contagiar o seu ambiente. Paulo louva, e ele está louvando. Paulo louva, Silas louva. De repente um terremoto invade aquele lugar, e os alicerces do cárcere são quebrados. Um terremoto invade aquele lugar e de repente os grilhões se rompem, porque eles estão numa linha direta com o trono de graça, de revelação. Eles estão vivendo um ambiente profético, eles não estão vivendo o ambiente carnal. Se eles olham para o ambiente carnal, eles estariam dizendo: estamos presos, está fedendo, não tem lugar para a necessidade, estamos com fome, estamos machucados, estamos aflitos, ai meu Deus, mas não, eles louvam o Senhor, eles louvam o Espírito em verdade. Isso agrada o coração de Deus, e Deus vem e muda aquela situação de Paulo e Silas. Aleluia!
Aleluia, nós precisamos viver a revelação profética que o Senhor tem para nós. Irmãos, o bairro está ruim para eles, mas para mim está bom. Eu vou para a igreja, eu vou clamar. Se eu não for, eu vou jejuar. Se eu não for, eu vou orar. Não, Deus muda essa situação, Deus faz alguma coisa, mas eu não vou me conformar com aquilo que eu estou vendo. Não se conforme com aquilo que você está vendo. Ah, Pai, meu marido, ai, Senhor, minha esposa, ai, Senhor, meus filhos, ai, Senhor, minhas finanças. Não, profetiza. Abre a tua boca para profetizar. Fala, veja, seja como Ezequiel. Ezequiel, o que você está vendo? Estou vendo um vale de ossos secos. Poderão ter vida esses ossos? Não sei, Senhor, tu sabes. Então profetiza! Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Aleluia! Esse é o mover profético que Deus quer derramar. Pessoas que têm uma comunhão com o Espírito Santo e conseguem enxergar aquilo que Deus quer fazer. Aleluia! Aleluia! Oh, Senhor, obrigado. 1 Coríntios 2,9, ele vai dizer, mas como está escrito, meus irmãos, eu amo esse texto, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, aleluia. Mas o mais bonito é que o versículo não para aí. A gente pensa que Deus preparou coisas, está reservado. Sim, Deus preparou, mas a aplicação do versículo não é só para a eternidade. A aplicação do versículo tem duas aplicações. É para a eternidade, mas é para o agora também, porque ele continua dizendo, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, já está preparado, tem coisas que estão preparadas para as nossas vidas, e nós recebemos pela revelação do Espírito Santo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia! Tem coisas excelentes preparadas para nós, mas nós precisamos da revelação do Santo Espírito, nós precisamos do profético, nós precisamos mergulhar mais uma vez no oceano do Espírito. A igreja precisa voltar a clamar pelo Espírito de Deus, a igreja precisa voltar a ter comunhão com a palavra. O Senhor está clamando, cadê a minha noiva? Cadê os meus escolhidos? Aleluia! O Espírito quer se revelar a nós, o Espírito quer fazer algo novo, o Espírito quer fazer coisas grandes, mas nós precisamos da comunhão do Santo Espírito. Aleluia! Vamos ficar de pé para encerrar. Aleluia! Quantos estão entendendo o que Deus quer fazer? Aleluia! Aleluia, você precisa da palavra revelada de Deus, você precisa do Santo Espírito, aleluia, aleluia, aleluia. Agora, Mateus, para terminar, Mateus 4:11, olha o que vai dizer, irmãos, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo. Jesus é tentado. Jesus está no momento de privação, de jejum, de provação no deserto. Ele precisava passar por aquela provação. Irmãos, eu estou um dia de jejum. Imagine Jesus 40 dias sem comer nada. Imagine você naquela situação e Satanás querendo fazer o seu jogo sujo. Jesus estava sendo tentado. Mas ele não cede às pressões de Satanás. Ele não cede ao jogo sujo do inimigo. E no versículo 11, olha o que diz. 10. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, preste atenção aqui, é coisa tremenda. Então o diabo o deixou. Lucas vai dizer que ele deixou até o tempo oportuno, ou seja, porque vieram outras tentações.
E eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! Você entendeu? Jesus não cede. Jesus, vai-te, Satanás! E aí chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! Aleluia, irmãos! Não ceda. Deus vai enviar o seu anjo. Deus vai enviar o escape. Deus vai enviar o socorro depois da provação, depois da luta, depois da tempestade, depois do deserto. Eu não sei, fique fiel, use a palavra, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus vai nos servir no tempo oportuno. Deus vai abrir a porta no tempo oportuno. Os anjos serviram ao Senhor. Aleluia! Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer no tempo determinado, Deus vai bradar, Deus vai trazer o refrigério para nossas almas. Aleluia! Aleluia! Não ceda, meu irmão. Não ceda à tentação. Aleluia! Fique firme na fé. Estabeleça um diálogo com o trono de Deus. Ah, Jesus, estabelece um trono de adoração na tua casa. Tira toda murmuração, tira todo engano, toda contenda, tira tudo que não presta, todo lixo, toda comida do inimigo, os embaraços, joga fora, vai para a palavra, mergulha no rio de Deus, mergulha no Espírito de Deus, busca o Senhor, porque no tempo oportuno Ele vai trazer o escape, Ele vai trazer o livramento e vai continuar revelando a sua vontade, vai continuar revelando a sua palavra profética, vai continuar te direcionando. Aleluia! Aleluia! Feche seus olhos. Aleluia! Aleluia! Espírito Santo de Deus, feche seus olhos, comece a orar. Fala, Senhor, eu preciso da revelação para esses dias. E, Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu sabes. Senhor, eu não sei o que fazer nesse lar. Senhor, eu não sei o que fazer das minhas finanças. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, meus sentimentos estão um turbilhão. Senhor, eu não sei das minhas decisões. Fala, Senhor, eu preciso da Tua revelação. Eu preciso da revelação de quem Tu és. Eu preciso da revelação de quem eu sou. Fala com Ele. Eu preciso, Senhor, da revelação da manhã. Eu preciso do pão de cada dia, o alimento, o maná, o pão vivo que desce do céu. Eu preciso todos os dias. Fala com Ele, Senhor. Eu preciso do Teu Santo Espírito. Coloque a tua necessidade agora diante de Deus. Coloque a tua necessidade diante do Senhor.